A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão. Que bom que mais uma vez você está conosco na Escola Bíblica Dominical. E neste domingo nós vamos estudar essa importantíssima lição, segunda lição deste novo trimestre, segundo trimestre de 2020. E o título da nossa lição é o seguinte: a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aqui nós vamos ver sobre bênçãos espirituais que estão à nossa disponibilidade, que nos foram entregues, que nos foram dadas através de Cristo Jesus. O nosso texto áureo, creio que você já está com a sua Bíblia. Se você ainda não está com a sua Bíblia, apostos, não está aí com a sua lição também na sua mão, para estudar. Eu quero deixar um tempinho para que você busque a sua lição, busque a sua Bíblia e juntamente conosco possa estudar a palavra do Senhor neste domingo de manhã. Amados, texto áureo, ele está descrito na carta aos Efésios. Nós estamos estudando esta carta paulina à igreja de Éfeso, né? Portanto, o texto áureo é Efésios capítulo 1, e versículo de número 3, diz a Bíblia Sagrada: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A nossa verdade prática diz o seguinte: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Amados, aqui eu já quero fazer uma parada para falar sobre eleição. Deus nos escolheu. A Bíblia vai dizer que Ele nos separou, nos chamou, fomos eleitos para que em Cristo venhamos desfrutar aquilo que Deus preparou lá atrás, desde a fundação do mundo. Era projeto de Deus abençoar o homem e a mulher, mas o pecado criou uma ruptura e agora fomos eleitos novamente em Cristo, para então desfrutarmos de bênçãos espirituais, tá certo? A nossa leitura bíblica em classe, ela está no capítulo 1, e nós vamos ler no capítulo 1 de Efésios, versículos 3, 4, o 9, o 10, aí do 10 vamos até o 14, vamos ler este texto da palavra do Senhor. Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz a Bíblia Sagrada: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Versículo 11, nele digo que em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Então, amados, aí está então a nossa leitura bíblica em classe, e eu quero convidar você que tem a sua lição a acompanhar conosco. Então,
o que o comentarista da nossa lição, ele nos traz um ensinamento para nosso aprendizado, para nossa vida espiritual, e eu quero que você guarde muito bem essa informação, porque vai ser de uma grande valia para a tua vida espiritual, ok? Vamos lá então, a nossa introdução, a introdução da nossa lição, ela fala assim: nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade aprove Deus executar um plano de restauração. E eu paro aqui. Que plano de restauração é este? Será que quando o homem peca, Deus foi pego de surpresa? De jeito nenhum, Deus não foi pego de surpresa, porque você vai ver em Apocalipse, no capítulo 13, versículo de número 8, a Bíblia Sagrada falando que desde a fundação do mundo havia um cordeiro preparado, o cordeiro chamado Jesus Cristo, morto desde a fundação do mundo. Você vai achar este texto sendo narrado no último livro da Bíblia Sagrada, capítulo 13, versículo de número 8. E diz assim ainda a nossa lição: e reconciliação com a humanidade caída. Era o projeto de Deus. Deus sabia de tudo isso, mas Deus é um Deus de oportunidade, é um Deus que trabalha com oportunidade, dando condições para que o homem faça a sua escolha. Ele deu esta oportunidade a mim no dia em que entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, e a cada um de nós que servimos a Cristo, tivemos essa oportunidade. Glórias a Deus por isso. A nossa então humanidade que estava caída, enlameada pelo pecado, agora viu uma oportunidade de restauração. E agora o comentarista ele vai trazer uma menção à necessidade que Paulo leva à igreja em Éfeso, a igreja de os crentes serem agradecidos por este dom de Deus. Que dom é este? O dom da salvação, o favor que nós não merecemos, a graça de Deus, aleluia, de nos dar seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar da nossa velha maneira de viver. Tá certo? Assim fica a nossa introdução dessa escola bíblica deste domingo, e nós queremos entrar para o primeiro tópico da nossa lição. O título do nosso tópico, o primeiro tópico é a nova posição em Cristo. E o comentarista ele diz assim: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Amados, o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 3, versículo de número 23, ele vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa era a nossa situação antes de conhecermos a Cristo. Mas diz a palavra do Senhor, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 6, no mesmo versículo 23, ele vai dizer: o salário do pecado é morte. Quando Adão ele peca lá no jardim, ele é sentenciado com essa situação. Precisava enfrentar a morte no final da sua vida, no final da sua trajetória. Mas o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer: mas há um dom gratuito, mas há algo preparado por Deus para nós. E este dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá certo, meus amados? Vamos à frente ainda. Primeiro subtópico, o nosso comentarista ele vai falar sobre a doxologia. O que é a doxologia? Você sabe o que é a doxologia? Vamos ver aí. Coloca aí no comentário o que é doxologia aí, se você sabe isso aí.
Tá certo? Se você não sabe, eis a explicação. Doxologia, uma palavra grega, e ela tem uma divisão, doxa e também logia. Doxa, então, referindo-se à glória, e logia, então, referindo-se à palavra. Então, em uma forma aportuguesada, para nós entendermos melhor, então seria a palavra de adoração, palavra de louvor a Deus, tá certo? Então, doxologia, e o comentarista ele diz assim: após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Amados, eu paro aqui para falar com você sobre verdadeira adoração. Nós vivemos em tempos onde as pessoas querem ser reconhecidas. Nós estamos vivendo em um tempo de antropocentrismo. Quando nós falamos de verdadeira adoração, nós falamos de louvor direcionado a Deus. Adoração cristocêntrica, Deus estando no meio, Cristo estando no centro da nossa adoração. Nós cantávamos há um tempo atrás: Tu és fiel, Senhor. Isso quer dizer que Deus está no meio da nossa adoração. Mas hoje nós mudamos bastante a nossa forma de adoração para então colocarmos o homem como centro da adoração. Como que se Deus fosse alguém que precisasse, que necessitasse da nossa adoração. Não, Deus nos criou para isso, para nós o adorar. E diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 24 do Evangelho do Apóstolo João, capítulo 4 do Apóstolo João, versículo de número 23, ele fala, Jesus falando então: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Meu amado, se quem sabe a nossa adoração não tem sido da maneira correta, ainda dá tempo. Nós estamos num tempo de confinamento, um tempo para estar parado, para refletirmos sobre as nossas atitudes para com o Senhor. Se nós voltarmos lá para trás, no tempo do povo hebreu, quando Deus institui a eles uma semana e um dia de descanso, nesse dia de descanso era um dia de reflexão, um dia de voltar-se de forma introspectiva, para reaver aqueles conceitos que, quem sabe, haviam se perdido e então se colocar em prática. Este período de reclusão também é um tempo para eu e você, para mim e você, então lembrarmos do nosso Criador, do nosso Senhor, e então vivermos a verdadeira adoração. O profeta Isaías, no capítulo 29, no versículo de número 13, ele vai falar de um tempo onde o povo se aproxima de Deus apenas com os lábios. Será que Deus não sabe quando nós chegamos a Ele desta maneira? Será que Deus não contempla quando o nosso louvor não passa de palavras vazias, não sai do nosso coração, não provém do nosso coração, é apenas uma expressão de cordas vocais afinadas, de palavras bem pronunciadas, mas não vem do profundo do nosso coração com um desejo de adorar, de louvar ao Senhor. O Senhor conhece quando o povo chega a Ele para o honrar, para o bendizer. Amém? Glórias a Deus. Se nós formos também para o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15, versículos de número 8 e 9, Jesus está se referindo a este mesmo texto do profeta Isaías.
ele está falando deste povo que honra com os lábios, mas o seu coração está longe dele. E ele diz assim: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Deus contempla a nossa adoração, certo? E o apóstolo Paulo aqui, ele enfatiza que a igreja precisa adorar, que a igreja precisa prestar o seu louvor ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, porque Ele é digno de louvor, digno de exaltação, digno de ser louvado pela sua grandeza, pela sua majestade, não apenas pelo que Ele está fazendo, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez desde o princípio e continuará. A obra dele ainda não é uma obra que nós podemos prever, contemplar a sua completude, mas ela vai se realizar. Amém, meus amados? Por isso, o apóstolo Paulo, ele inicia este texto de Efésios, capítulo 1, falando sobre o hino de gratidão ao Senhor, para louvar a glória da sua graça. E eu quero falar aqui, falando a respeito de graça. Você lembra mesmo o que é graça? Graça é o favor que nós não merecíamos, por isso devemos louvar a Deus pela minha e pela sua salvação. Isso mesmo, precisamos louvar a Deus porque Ele nos agraciou, mas também porque Ele é um Deus que tem todo o poder, que tem toda a capacidade nas suas mãos, um Deus tão grande, tão tremendo, que se nós parássemos realmente para ver quem é o nosso Deus, nós estaríamos de joelhos dobrados, pedindo misericórdia. Um Deus que tem todo o poder, que quer, e que nós lemos agora, procura os verdadeiros adoradores, que Ele possa encontrar a minha vida e também a sua, desejosa por o louvar, né? Vamos à frente. Segundo tópico, ou subtópico da nossa lição, vai falar sobre as bênçãos espirituais. Que bênçãos espirituais são essas? Em primeiro lugar, bênçãos espirituais, elas não são materiais. Por quê? Porque as bênçãos materiais, Deus sempre Ele prepara para conosco. Mas também, isso não quer dizer que a pessoa que não serve a Deus, ele não possa prosperar. É claro, sempre prospera. Toda pessoa que se esforça, toda pessoa que faz uma carreira, estuda, tenta empreender, ela prospera. Deus permite que ela venha a prosperar, tá certo? Da mesma maneira que, quem sabe, eu possa estar falando com alguém que também está passando por um momento de provação, um momento de luta, um momento de escassez. O povo de Israel sempre, quando passou por estes momentos de calamidade, de adversidade, quando este período de provação passou, sempre o Senhor os fez sobressair das demais nações. Conosco, que também somos o Israel de Deus, não pode ser diferente. Também, ao terminar esta provação, ao terminar este tempo, Deus também poderá nos fazer sobressair das demais pessoas ou dessa situação. Todavia, meus amados, é necessário que nós venhamos buscar as bênçãos espirituais que Paulo fala aos Efésios, e nós já vamos elencar cada uma delas, mas também buscar de Deus a ajuda para que Ele venha nos dar as bênçãos materiais a qual Ele tem preparado, porque Ele conhece a minha e a tua vida, tá certo? Vamos à frente, falando sobre as bênçãos espirituais. Que bênçãos são essas que o apóstolo Paulo fala no capítulo 1 da carta aos Efésios? Primeiro, Deus nos elegeu para sermos santos. Segunda, Deus nos predestinou para sermos filhos. Terceiro, nos fez agradáveis
a si. A Bíblia Sagrada, meus amados, neste terceiro quesito, ele fala aqui o nosso pecado, ele causa separação entre nós e o nosso Deus. Ele causa uma barreira, mas através de Cristo nós fomos feitos agradáveis diante do Senhor. Quarta bênção, ele nos remiu por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Também nos acolheu por sua vontade redentora. Também nos revelou a palavra da verdade. Também selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Nós veremos isso um pouquinho mais adiante. Ainda nos garantiu a validade da promessa. Amados, tais promessas, elas não vêm de homens, mas vêm de Deus. É Deus quem concede aos seus filhos. Deus planejou a redenção, diz o nosso comentarista. Deus planejou essa redenção. O Filho realizou essa redenção e o Espírito Santo, ele continua a obra, ele continua garantindo que essa promessa haverá de se cumprir na minha vida e também na sua vida. Olha, e o nosso comentarista, ele conclui esse subtópico dizendo: bendito seja Deus. Paulo, ele vai falar aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5 e no versículo de número 18, ele vai dizer: deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Está passando por provação, de graça. Está passando por um momento de bênção, de vitória, de conquista, de graças a Deus. Essa é a vontade do Senhor, que eu e você venhamos render graças o tempo todo, tá certo? Vamos à frente. Terceiro subtópico fala da nova condição. E aqui o comentarista, ele fala assim: a expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão com Ele. E aqui ele vai citar, o nosso comentarista, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. E ele vai fazer menção: se alguém está em Cristo, como é que é? Nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo foi feito novo, tá certo? Indo à frente, essa nova vida é conferida somente para aquele que está em Cristo. Isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos da redenção. Por isso, meus amados, há uma necessidade muito grande de nós sermos gratos a Deus pela salvação. Afinal, hoje você já orou agradecendo ao Senhor pela tua salvação? Hoje nós comemoramos o dia da ressurreição, o dia que Cristo ressurgiu. Mas antes disso ele morreu, antes disso ele pagou o preço pela minha salvação, pela tua salvação. Hoje é o dia, então, de demonstrarmos a nossa gratidão, não comendo chocolate, não assando uma grande quantidade de carne, não. É necessário tirarmos um momento, um instante, para louvar a Deus pela salvação, glorificar a Ele, render-se em gratidão e em louvor pelo propósito a qual Ele nos agraciou. Amém? Vamos à frente, vamos adentrar no nosso segundo tópico da nossa lição, falando sobre
uma vida cristocêntrica neste mundo. O que é cristocêntrico mesmo? Cristo no meio. Vamos aí em frente. Falando aqui da nossa lição, ela vai falar: embora o pecado tenha adentrado o mundo, Deus planejou a primazia de Cristo na remissão dos pecados e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Amados, se nós formos olhar para o capítulo 3 do livro de Gênesis, especialmente ali no versículo de número 6, onde nós vamos ver o ato do pecado do primeiro Adão. É um momento de tristeza. É um momento onde nós paramos para pensar e dizer, foi nesse momento onde tudo parece ter desabado. Mas a Bíblia Sagrada, ela não mostra apenas o homem decaído, ela vai mostrar que o segundo Adão, ele vem para trazer renovo para as nossas vidas. Aqueles que se encontravam à beira do caminho da sombra da morte, raiou-lhes uma luz. Que luz é essa? A luz de Cristo nosso Senhor. Amém, meus amados? Vamos à frente. Paulo fala aqui na nossa leitura bíblica em classe sobre um mistério que estava oculto. Que mistério é esse? Que mistério é esse? Vamos ao nosso primeiro tópico da lição para desvendar que mistério é esse que estava oculto aos homens. A nossa lição diz da seguinte maneira: a frase descobrindo-nos o mistério de sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito ao decreto ou aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Amados, eu paro aqui para fazer uma reflexão com você. Se você olhar neste texto, e eu gosto muito deste texto de Romanos capítulo 12 e versículo de número 2, que ele fala sobre a renovação da nossa mente, mas também ele traz uma qualificação da vontade de Deus no finalzinho deste versículo, e ele vai declarar da seguinte maneira: o apóstolo Paulo declara da seguinte maneira: a vontade de Deus, ela é, primeiro, boa, segundo lugar, perfeita, em terceiro lugar, agradável. Essa ou dessa maneira é a vontade do Senhor para conosco. Essa vontade divina é revelada segundo o beneplácito, isso é, de acordo com o que lhe agrada fazer. Amados, então, este mistério que estava escondido dos homens no passado nos foi revelada. Que mistério é esse? A salvação em Jesus Cristo. Todo aquele que crer, aleluia, e se entregar e aceitar Jesus Cristo como único, como suficiente Salvador da sua vida, alcançará essa bendita salvação. Vamos à frente. Segundo subtópico fala sobre a plenitude dos tempos. Quando se concretizaria essa revelação do mistério? Na plenitude dos tempos, quando tudo fosse concretizado. E aqui o nosso comentarista ele fala: Paulo revela o plano divino, que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Amados, como já falamos no início, o pecado trouxe uma espécie de uma bagunça naquele projeto que era perfeito da parte do Senhor. Mas agora, vindo Cristo, ele arruma essa situação, ele coloca tudo nos eixos novamente, e agora a nossa lição vai dizer: isso inclui tudo que foi criado por Cristo, ou melhor, tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo. A Bíblia Sagrada vai dizer:
por Ele, para Ele são todas as coisas. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém, meus amados? Ainda nosso comentarista, na parte do meio deste comentário, deste tópico segundo, ele vai falar assim: nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Amados, se nós formos à Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar em Romanos, capítulo de número 5, o apóstolo Paulo falando sobre essa graça, este favor não merecido, essa dádiva que Deus nos deu. Por um homem o pecado se instaurou, mas também por um homem, Jesus Cristo, o homem perfeito, o Filho de Deus, nós fomos agraciados com esta redenção. Amém, meus amados? Vamos à frente. Ainda vai falar a nossa lição, ainda neste segundo tópico, falando da seguinte maneira: a dispensação ou a administração deste plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino. Amados, isso já passamos em outras lições falando sobre sobre essa ideia, sobre este entendimento que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. O nosso tempo, ele é limitado. Uma hora, ela tem 60 minutos e não dá para prolongar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Ela é exatamente 60 minutos. Um dia é de 24 horas, mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. É por isso que, às vezes, nós estando no nosso tempo, no nosso tempo cronos, nós tentamos cronometrar. Eu preciso de um milagre para hoje, mas a Bíblia Sagrada diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Então Deus vai te abençoar dentro deste dia que você pediu. Mas o tempo de Deus pode demorar um pouquinho mais do que aquilo que você planejou. Deus alcançará o milagre, mas no tempo dele, na hora dele, para que o nome dele venha a ser glorificado nas nossas vidas. Amém, meus amados? Vamos à frente para nós concluirmos este segundo tópico. Vamos adentrar ao terceiro tópico, subtópico dessa lição. Vamos falar sobre o louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus para também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Amados, Efésios capítulo 2, no versículo 14, a Bíblia Sagrada nos diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Cristo veio aos judeus, mas a porta da graça, a porta do favor, ela foi aberta aos gentios. Aleluia! E por isso chegou até mim e até você. Então agora nós precisamos louvar a Deus pela nossa salvação, porque essa porta se abriu tanto aos judeus, mas também aos gentios, e nós fomos feitos então herdeiros da promessa, a promessa de filhos de Deus, a promessa de herdeiro das mansões celestiais. Aleluia! Glórias a Deus! Vamos à frente ainda. Por conseguinte, tudo o que somos
fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e termina na sua glória. Amados, o escritor do primeiro livro das Crônicas, ele vai dizer de uma maneira bastante fácil de você entender. Ele vai dizer assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? E ele diz: tudo vem de ti, tudo vem de Deus. Não apenas te damos, ou melhor, nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que haveremos de possuir veio de Deus. É bênção vinda do céu para a nossa vida. Se o Senhor não permitir que o ar esteja em nossos pulmões, não haverá vida. Se o nosso corpo físico definhar e as forças nos faltar, não adianta termos ideias, não adianta sermos alguém que queira fazer grandes coisas. Se a vontade do Senhor não estiver com a nossa vida, não iremos a lugar alguma. Tudo é de Deus, a nossa vida é de Deus, a família é de Deus, os negócios são de Deus, o emprego que eu e você temos é de Deus, é bênçãos do céu sobre a nossa vida, tá certo? Então tem bênçãos espirituais que o Senhor nos deu, já falamos, mas também tem bênçãos materiais, tudo é do Senhor. Vamos para o nosso último tópico da lição, e ele vai falar: o Espírito Santo, penhor da nossa herança. E o primeiro tópico vai dizer assim: o selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Amados, isso não está aqui o comentarista dizendo que no momento em que você aceita Jesus, você já é batizado com o Espírito Santo. Não, isso é outro assunto. Ele está dizendo que agora está se cumprindo a palavra do Senhor Jesus Cristo, a qual ele diz: eu vou para o Pai, mas se eu for para o Pai, eu vos enviarei o Consolador para que esteja para sempre, todo o tempo convosco. Tá certo, meus amados? Então, este Espírito Santo, o Consolador, ele marca a nossa vida. Ele, então, coloca um marco na nossa vida, um selo na nossa vida. E agora nós começamos a viver uma vida em Deus, ou para Deus. Amados, nos tempos bíblicos, diz a nossa lição, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica-os como que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Amados, nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, precisamos ou temos em nós este selo que o Espírito Santo nos conferiu. Para que isso? Para que o maligno não venha tocar na nossa vida. Para que o maligno não venha, então, nos fazer parar na caminhada. Então, o Espírito Santo sela a nossa vida. Amados, também a nossa lição ela fala da seguinte maneira: assim a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar. A nossa vida de fé, meus amados, ela é uma constância. O Espírito Santo, ele exerce este papel regenerador, transformador da nossa vida. Nós viemos do mundo com uma série de problemas, alguns enlameados
por pecados, por devassidão, outros, quem sabe, até não adentraram tão longe no pecado, mas estavam degenerados, mas o Espírito Santo agora, ele vem para regenerar, para purificar, mas ele também, ele cria em mim e em você um desejo, que nós falamos na lição anterior, o desejo de nos santificarmos para Deus, tá certo? E diz a lição, ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. E eu paro aqui para perguntar a você, o que é mesmo fruto do Espírito? Nós vamos estudar em uma lição posterior sobre este assunto, mas fruto do Espírito, ele refere-se ao crente ter em si o caráter de Cristo, as atitudes de Cristo, falar como Cristo, andar como Cristo, proceder em sociedade assim como Cristo, e dessa maneira agradar ao Senhor nosso Deus. Último tópico da nossa lição vai falar o penhor da nossa herança. E aqui vai falar a nossa lição. O termo grego, arrabon, pode ser traduzido por depósito, penhor, garantia e ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo, então, ele ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. A Bíblia Sagrada, ela fala que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, ele foi morto e então no terceiro dia ele ressurge e então ele sobe aos céus e está à direita de Deus. Mas ele fez uma promessa antes de subir ao Pai: eu voltarei. O Espírito Santo, então, ele é o penhor, ele é a garantia que isso acontecerá. Cristo voltará para buscar a sua igreja. Então, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa herança em Cristo Jesus. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem ou que permanecerão fiéis em todo o tempo. Amados, é quase impossível não errar. É quase impossível não falharmos, mas a Bíblia diz que se nós pecarmos, temos um advogado junto a Deus. E esse advogado, ele advoga a nossa causa através dos méritos que nós fomos redimidos através do sacrifício do Calvário. Para nós finalizarmos, as palavras do Senhor Jesus Cristo, elas precisam continuar martelando a nossa mente quando no Evangelho de João, capítulo de número 14, Jesus Cristo, ele diz: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. Amados, a garantia já nos foi dada. A garantia que o nosso Senhor há de voltar. O Espírito Santo já habita na nossa vida. E se ele habita na nossa vida, podemos ter certeza que as bênçãos do Senhor, essas bênçãos espirituais, elas nos foram destinadas e nós podemos usufruir de cada uma delas. Apenas para que você possa recapitular que bênçãos são essas. Primeiro, fomos eleitos em Deus através de Cristo. Segundo, predestinados para sermos filhos. Terceiro, fomos feitos agradáveis para Deus. Quarto, fomos remidos através do sangue de Cristo.
Quinto, fomos acolhidos por sua vontade redentora. Sexto, foi-nos revelado a palavra da verdade. E sétimo, então, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E a oitava bênção, então, fomos garantidos, ou recebemos a garantia da validade da promessa da sua volta, do seu retorno para buscar a sua igreja. Por isso, meus amados, que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus. Eu quero orar com você nessa manhã de domingo, nessa manhã de Páscoa. E já quero, antes de orar, desejar a você que nessa Páscoa o verdadeiro sentido pascual possa estar na sua vida. Qual é o verdadeiro sentido? Jesus Cristo na nossa vida. Aleluia! Vamos orar? Vamos orar? Mude a sua posição. Se você está sentado, eu quero convidar você a estar em pé, em uma maneira de reverência ao Senhor. Vamos orar, vamos pedir, vamos agradecer por esse dia maravilhoso onde celebramos a verdadeira Páscoa. Poderoso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por este período de aprendizado da Tua Palavra, Senhor. Espero que a Tua Palavra tenha chegado a muitos corações, Senhor, e que possa fazer morada, Senhor, que possam eles estarem alegres porque o Senhor abriu a porta, fez algo maravilhoso para com as nossas vidas, mas primeiramente, Senhor, queremos render-te graça pelo sacrifício do Calvário que nos proporcionou a oportunidade da salvação, da remissão dos nossos pecados. Paizinho querido, ajuda-nos a permanecermos fiéis, ajuda-nos a demonstrarmos o caráter cristão em todo o tempo, Senhor. Senhor Pai, também nós oramos pedindo, Senhor, para que este tempo de privação, de provação, a qual estamos confinados, sem podermos estarmos nos templos, Senhor, possa ser abreviado e logo, logo o teu povo, a tua igreja, possa uma vez mais estar nos templos, cultuando e adorando a Ti, Pai. Essa é minha oração constante, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Não saia daí, meus queridos, mas chame as crianças, porque logo após a escola bíblica dos adultos, então vem a tia Lu aí com a escola bíblica dominical para as nossas crianças. Chama as crianças aí, manda elas vir, porque é um momento de louvar ao Senhor. Mas você não é obrigado a sair daí. Fique acompanhando também, porque também há uma palavra de Deus para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe em Cristo. Até domingo que vem.